começando a live agora de castigo e autoridade. Acho que agora vai dar certo. Vamos tentar mais uma vez, né, Fábio? Vamos lá. Vamos lá. Eu sempre abro uma caixinha de pergunta. Você é? Eu sou a Andréia, né? Que todo mundo sabe que eu sou a mãe dos 11, mas estou aqui falando. Eu sempre abro uma caixinha de pergunta antes da live. E vieram algumas perguntas e a gente pretende responder agora ao vivo para vocês. Vamos tentar responder todas. Se a gente não conseguir responder todas, eu respondo depois para vocês, ok? Então, uma das perguntas que acabou nos chegando e que é muito interessante, diz assim, ó. Seus filhos sempre os têm como autoridade? Tentam subverter isso? E aí? Não, eu tô dando risada aqui, porque essa pergunta me faz lembrar de um dia que eu estava em audiência. Bom, para quem não me conhece, eu sou o marido da mãe dos 11 e nas horas, portanto, temos 11 filhos, 2 netinhas e nas horas vagas eu sou juiz de direito. Brincadeira, essas horas vagas são várias horas do dia. Mas um dia eu estava numa audiência e alguém falou assim pra mim, olha, mas pra você deve ser fácil, né? Você fala alguma coisa lá em casa e todo mundo obedece, né? Aí eu falei, não, fácil é aqui. Aqui sim, eu falo e todo mundo obedece. Lá eu falo, às vezes ninguém me escuta. Então vocês perguntam se é fácil exercer autoridade, né? Ou se os seus filhos sempre os têm como autoridade. Só que não, nem sempre. Nem sempre. E também tentam subverter. Sim, com certeza. Nós vamos falar de mais algumas perguntas, mas daqui a pouco a gente vai tentar dar uma definição de autoridade. A Andréia sempre fica nas perguntas e nas respostas. A Andréia é bem pé no chão, exemplo prático como fazer, mas eu assim, se eu não der um pouquinho de explicação teórica, eu fico sem o chão. Então vocês vão ter um pouquinho de paciência, daqui a pouco a gente fala o que nós entendemos por autoridade, senão não dá pra gente continuar com essa nossa conversa. Outra pergunta bem interessante, que me perguntaram assim, vocês fazem um cantinho do pensamento, ou seja, a cadeira do castigo? E aí? Cantinho do pensamento? Olha, agora quando eu vi essa pergunta, eu saí procurando aqui se teria algum cantinho do pensamento ou alguma espécie de, como que seria? Uma cela? Não, não. Põe a criança sentadinha, eu vou não, pensar. Veja, não estou nem de longe ridicularizando a pergunta. Pelo contrário, sabemos que às vezes fala, vamos colocar para pensar, né? Como uma atitude de fazer. Então, quando pergunta o cantinho do pensamento, você coloca ali para pensar naquilo que foi feito, enfim. Olha, eu confesso, não me agrada ter um lugar fixo para isso, uma espécie de mini penitenciária dentro de casa. Mas eu penso assim... Mas fazê-los refletir... mas assim, depende da idade, né? Porque tem idade que, tá bom, eu tenho um cantinho do pensamento. Uma criança de 4, 5 anos aprontou alguma coisa. Então você vai ficar sentadinho aqui pensando. Tá, pensando sobre o quê? Pensando sobre o desenho que ele quer assistir, pensando sobre o jogo de futebol daqui a pouco com os primos, com os irmãos. Então tem que ter um pouquinho de correlação entre esse... Eu não gosto nem de chamar de castigo, né? Essa consequência que a gente apresenta para as crianças. Então, esse cantinho do pensamento, eu acho que não é muito prático, não é muito, vamos dizer assim, não é muito proveitoso para a criança. A gente consegue outros momentos que eles consigam refletir. Isso é bem prático, a gente vê na prática. Não adianta. Às vezes a gente põe ele sentado para ficar quieto um pouco, isso sim, né? Então, senta aqui um pouquinho, ó, agora está muito agitado, ok. Mas, dependendo da idade, refletir sobre o que aconteceu é um pouquinho complicado. Em algumas situações, dependendo, como a gente falar de exercer autoridade, sempre depende, como você disse mesmo, né meu amor, da idade em que está. Mas, sei lá, então imagina um pequeno que está aprontando na mesa, sei lá, 3, 4 anos, e está sendo o astro dos outros, porque tá pegando papelzinho, molhando no guaraná e atirando nos outros. Esse daí seria um caso típico do cantinho do pensamento? Talvez não, mas tirar do contexto, sim. Fala, olha, isso que você está fazendo, leva para o quarto, que não é necessariamente o cantinho do pensamento, leva para uma sala, para onde for, fala, olha, isso não está bom, porque a nossa refeição é para ser um momento agradável e principalmente um momento de respeito com o outro. Então, isso que você está fazendo de molhar o guardanapo e atirar no outro, não está sendo bom. E eu, como pai aqui, não posso deixar que você continue ali estragando a nossa refeição. Então você vai ficar aqui um pouco. Na hora que você decidir, que você achar que você consegue não jogar o papelzinho nos outros, você pode até voltar. Sim. Ou você vai ficar um pouquinho aqui. Então
esse pensar é pensar mesmo, então, refletir concretamente sobre aquilo que estava fazendo, mas sempre desde pequeno, de uma linguagem com que eles entendam, refletir sobre as consequências do que eles estão falando. Isso que é fundamental. Ou seja, liberdade e responsabilidade. Autoridade, obediência é algo que chama a responsabilidade. Nossos atos têm consequências e a gente precisa se sujeitar a essas consequências. Não dá para falar de autoridade, de obediência, sem que tenha bem clara essa correlação muito importante entre liberdade e responsabilidade. Deixa eu só te interromper. Claro. Tem alguém dizendo assim, ó, tem uma televisão ligada aí? Olha, gente, a nossa casa tem bastante criança, então eles estão assistindo um filme Klaus, que eu ainda recomendo o filme, mas espera aí que eu já resolvo essa situação. Pode continuar aí falando, espera aí. Tá bom, ela vai lá ver o Klaus enquanto isso. E até ela falou que é importante, é interessante esse filme. Eu confesso que eu gostei, mas é como eles chamam esse filme, um dado legal dele é que chama como as nossas atitudes podem refletir no ambiente para melhorar. Isso aqui na família, esse papel de pai e mãe, de refletir sobre uma atitude positiva possa influir no ambiente é muito legal. Eu gosto de, quando o André falou desse filme, inclusive para recomendar, me vem à memória de um santo que a gente gosta muito, em que ele falava da imagem da pedra no lago. Ele falava que nós temos de ser uma pedra no lago. Então a gente veja aquela imagem de um lago no final de tarde, alguém vai e atira uma pedrinha. Aquela pedrinha faz uma onda, depois outra, até que toma o lago por inteiro. As atitudes que nós fazemos na família, e a partir da nossa família, no mundo em que nós vivemos, tem essa dimensão, ou seja, uma pedrinha que faz uma onda, depois outra. Talvez se vocês assistirem esse filme com essa perspectiva, assistir o Klaus com essa perspectiva, de que as nossas ações fazem a diferença onde nós estivermos, nos nossos filhos, na nossa família, no mundo em que nós vivemos, talvez também outra imagem que eu gosto muito, como churrasqueiro, a imagem de uma brasa, ou seja, a gente bota uma brasa acesa e aqui a gente vê aquele carvão todo feio em volta, mas de repente aquela brasa acende toda e toma conta de toda aquela churrasqueira, fica aquela beleza incandescente. Assim nós somos no mundo. E para exercer bem a autoridade e fazer com que obedeça é mais ou menos nessa perspectiva do inspirar, e não tanto do impor, do direcionar, que no fundo não é isso um verdadeiro conceito de autoridade. Mas outra pergunta... ela falou que ela não ia deixar eu falar muito. Eu aproveitei que ela foi desligar a TV, aí eu falei um pouquinho, só ela não deixa eu falar. Pode falar. Inclusive, eu sou da linha mais prática e você é da linha mais conceitual. Então, acho que isso é uma dupla boa, né? Acho que sim. Faz 27 anos que tá dando certo. Tá dando certo, então. Mas uma outra pergunta bem gostosa que chegou aqui, que é muito gostoso, porque a gente também vive isso no dia a dia com criança dessa idade. 2 anos. Faz muita birra. Eu converso ou eu castigo? Birra? Então, olha... As duas... 2 anos. Conversa ou castigo? Não sei se eu já indiquei para vocês, se tem lá nos meus destaques, um livro muito gostoso, muito fácil de ler, muito proveitoso para essa idade. Carinho e Firmeza com os Filhos. Eu já vi que tem na Amazon, vocês encontram na Play Store também. Provavelmente para o pessoal do livro físico mesmo, tem que pegar em papel, já você encontra na Quadrante também, não está esgotado. Não está. Esse daí é um clássico que precisa ser lido, é muito facinho, muito poucas, mas muito proveitoso prático, na família. mas que faz a diferença. Muito bom. Então fala de 2 anos, autoridade, obediência, carinho e firmeza com os filhos, é a primeira leitura que eu indicaria. Outra pergunta. 6 anos, só quer fazer a própria vontade. E aí? Só quer fazer a própria vontade? E aí? Eu acho assim, tem que desenvolver muito, né? A gente como mãe e pai, a gente tem que desenvolver alguns hábitos, algumas virtudes nos nossos filhos. E uma muito importante, principalmente entre 6 e 7 anos, é a fortaleza, né? É a fortaleza porque... nem sempre na vida a gente consegue tudo, a gente passa todos os dias, tem problemas, a gente tem que ter a fortaleza de aceitar certas coisas. E a criança começa nessa idade mesmo, querendo impor algumas coisas, querendo fazer, eu só aceito se for do meu jeito, só vou com essa roupa, enfim. Eu acho que
que essa fortaleza, que essa virtude da fortaleza, a gente tem que desenvolver sim nas crianças para não correr o risco de acontecer isso, né? Você sabe que eu tenho um trauma com essa virtude, né? Ah, é? Por quê? Eu lembro quando nós fizemos. A gente fez o nosso primeiro curso de orientação familiar, há 25 anos, mais ou menos. 25 ou 26 anos. 26 anos. Aí ele terminou o curso, saiu lá com aquele gás todo, né? Vamos botar em prática o curso que a gente fez de orientação familiar. Então, vamos fazer um primeiro plano de ação. O primeiro plano de ação era do Pedro. Hoje o Pedro já está lá 24. Com os seus 24 anos. Então, isso ele devia ter 15 uns dias. 4... Não. Ele devia ter uns 4 anos nessa fase. Ah, tá bom, você vai contar. Isso é... Ah, posso contar? Se passar da hora, a gente faz outra live sobre esse tema, tá? Mas é que só para aproveitar um gancho com esse assunto. Então, a gente chegou, fez um plano de ação, fatos, problemas, solução, e chegou à conclusão de que precisava trabalhar no Pedro a virtude da fortaleza. Aí o plano de ação era qual? Chamei o Pedro, vem cá, filho. Você sabe o que é o forte? Né? O forte é aquele que faz o que é bom, o que é preciso, não só o que a gente gosta. Você entendeu? Sim, pai, claro que entendi. Então tá bom, o assunto terminou por ali. No dia seguinte, tava eu lá trocando a fralda do José, que era o bebê na época, e a fralda tava com o número 2, um pouquinho azedo. E esse é o quarto filho, Pedro é o segundo. Aí, nessa história, troquei a fralda, então falei, filho, Pedro, vem cá, você lembra que eu te falei ontem? Ele falou, lembro, pai, claro que eu lembro. Eu falei, então o que é forte? Ele falou, pai, forte é aquele que faz o que é bom, não só o que gosta. Então, você consegue levar essa fralda no lixo? E ele era muito nojento, ele travou a respiração, pegou com a mão assim e foi. E o João, que é o terceiro, estava só vendo aquela cena ali, o pai trocando a fralda, conversando com o outro sobre fortaleza. E o Pedro voltou com aquele ar de vitória, né? Joguei a fralda no lixo. Aí eu falei, bom, plano de ação agora. Valeu, cara, você mostrou que é muito forte mesmo, hein? Conseguiu levar a fralda no lixo. O João Lucas que assistiu aquilo, né? Não que estava trocando, que era o José, nem o Pedro. O João, que estava, né, entre os dois ali, viu aquela história, o irmão levou fralda pra cá. Falou, ô pai, cheira a bosta de nenê da energia? Então, esse é o seu trauma. Eu tenho trauma de trabalhar a virtude da fortaleza. Com esse nosso primeiro plano de ação, esse primeiro plano de ação foi um pouco diferente dos outros. Mas você sabe que me chegou uma pergunta que até é interessante a gente comentar. Teve uma mãe que me mandou a pergunta o seguinte, eu sempre ameaço e nunca cumpro. Olha, e aí? Eu sempre falo que vou fazer, que eu vou dar algum castigo, que vai ficar sem fazer alguma coisa e eu não cumpro o que eu falo. É uma perda de autoridade muito grande, né? Primeiro que, desculpa, lógico, você ameaçar muito, eu não gosto muito da educação Código Penal. Sim. O que é educação de Código Penal? Alguém já leu o Código Penal? O Código Penal é assim, matar alguém, pena tantos a tantos anos. Furtar, pena tantos a tantos anos. E às vezes tem muitas mães e pais que fazem uma educação tipo Código Penal. Olha, se você fizer isso, eu vou te dar de castigo. Se você fizer aquilo, vai ficar um mês sem celular. Se você fizer aquilo, então é um tipo de educação Código Penal. Uma sequência de ameaças que se faz fazer alguma coisa e que quase nunca se concretiza. Algo semelhante com a nossa justiça brasileira, talvez. Que não vamos fugir do assunto aqui, não vamos fugir do nosso assunto, mas essa educação Código Penal, ordinariamente, ela não funciona. Não pode ser esse o motivo com que nós queremos educar os nossos filhos. O medo de ser punido. No fundo, uma autoridade bem exercida, obediência bem exercida, é aquela que procura o bem, né? Que faz procurar o bem. Sim. Por si e não só por meio da punição. É por isso que eu acho que tem que ser bem definido o que é uma autoridade e o que é um castigo, porque às vezes as pessoas podem confundir esse conceito. E hoje você estava comentando sobre isso que você leu. Sim. Eu acho muito bom. Olha, eu peguei uma matéria hoje, se vocês tiverem um pouquinho de paciência para eu ler, uma postagem que eu vi, que eu acho que talvez nos ajuda a gente construir um conceito de autoridade. Sim. E um conceito de obediência. A pessoa disse assim, vocês realmente assumem essa responsabilidade gigantesca que é ser uma figura de autoridade? Vocês têm noção desse peso? Eu, sinceramente, me recuso. No alto de todos os meus defeitos, eu não tenho a menor capacidade de ser autoridade.
E também não quero que meus filhos e minhas filhas sejam nada menos do que críticas, jamais obedientes. Essa frase é um pouco rebelde, mas é uma frase que pode ser interessante, como pode não ser, depende do que a gente definir como autoridade. Se a gente não... Porque as palavras têm a sua conotação. Se a gente não der a devida conotação, podemos caminhar em sentidos opostos e não chegar naquilo que queremos. Porque o que é autoridade para a gente? A autoridade é um tipo de influência que se exerce para o bem daqueles que estão sujeitos à autoridade. Se ela não for uma influência exercida para o bem, não é verdadeira autoridade. Mas se a gente pegar alguns exemplos, talvez a gente consiga entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Quando a gente fala de autoridade, talvez uma coisa que vem à nossa cabeça no primeiro momento, sei lá, um guarda de trânsito. Então, quando você pega em guarda de trânsito, autoridade, obediência, a gente imagina alguém fez um sinal, eu paro, senão eu estou sujeito a uma multa que vai chegar daqui uns dias em casa e, portanto, vai me quebrar o orçamento daquele mês, logo eu paro porque o guarda de trânsito me pediu. Se a gente tem esse conceito de autoridade de alguém que simplesmente pune e obediência é algo que fazemos para não ser punidos, eu não gostaria nem de trazer esse conceito de autoridade para a família. Eu procuraria outra expressão para definir o papel da mãe e para definir o papel do pai. Porque não é autoridade esse que dá uma ordem e que se obedece por medo da punição. Talvez até tenha essa dimensão, mas é terciária, vamos assim dizer. A autoridade legítima, a autoridade aquela que a gente quer que esteja na nossa casa, é aquela que se exerce para o bem. Nós sabemos que tem grande parte das pessoas que nos seguem, vocês que estão assistindo, alguns são cristãos, uns são católicos, outros que não são. Eu vou mencionar um aspecto que eu gosto muito do Evangelho, mas porque é muito ilustrativo disso que nós estamos querendo definir aqui como conceito de autoridade. E que passagem que é essa? Eu gosto muito do bom pastor. Quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que dá a vida pelas minhas ovelhas. Isso que é a definição mais sublime que podemos ter de autoridade. De alguém que está disposto a dar a vida pelo bem do outro. Daquele que pega aquela ovelha, que trata com carinho, que cuida, que traz. E, se podemos dizer assim, essas ovelhas se sentem inspiradas a obedecer porque se sentem amadas. É isso mesmo. Então eu obedeço porque eu vejo naquilo que a minha mãe me pede, eu vejo naquilo que meu pai me pede como um bem, como algo bom, porque me ama. É claro que isso tem que também ser analisado conforme a idade. Nossos filhos pequenos, 2 aninhos, 3 anos, tem muito essa dimensão de se sentir amado e simplesmente porque a mamãe está pedindo ou o papai está pedindo, aquilo é bom, eu já estou impulsionado a obedecer. Mas já desde essa primeira infância e também quando eles vão ficando maiores, precisa-se também dar razões para obedecer. A nossa filha mais velha, quando ela era pequena, ela gostava muito de assistir o Castelo Rá-Tim-Bum. Não sei se vocês lembram, às vezes tinha o Nino ficava perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Aí o tio Vitor respondia, porque sim. Aí entrava aquela frase, porque sim, não é resposta. E ela incorporou aquilo, e eu adorava que ela incorporou aquilo. Porque sempre pergunta, e às vezes o adulto responde, porque sim. E ela respondia, ela nem falava direito ainda, Carol. Aí ela falava assim, porque sim, não é repórter. E deixava os adultos quase loucos. Mas que bom que deixa adulto quase louco, porque nos leva a refletir. E aliás, até o Álvaro faz isso, né? O nosso 11º agora, o Álvaro, nosso um filho mais novo, também faz a mesma coisa com intermináveis porquês. E se você inventar de falar porque sim, ele vai fazer o quê? Por quê? Porque sim. Ou seja, precisamos estar dispostos a responder tudo. E isso acontece, isso vai aumentando com os nossos filhos. Ou seja, é a obediência que não tem sim essa dimensão de querer obedecer porque se sente amado, mas ela também assume uma dimensão de alguém que dá razões para agir em determinado momento. Então, quando essa mãe fala que gosta que os seus filhos sejam críticos, ótimo, mas isso não tem nada de incompatível, esse ser crítico, com obediência, porque a obediência do ser humano não é de um animal adestrado.
O animal você consegue adestrar para que ele tenha determinados comportamentos. Obediência é algo típico e exclusivo de seres humanos livres que veem naquela inspiração de alguém que exerce autoridade como algo bom e que, portanto, voluntariamente assumem aquela inspiração porque veem naquilo como algo bom. Então, esse conceito de autoridade é esse inspirar, é uma autoridade que se exerce para o bem. E a obediência é de seres livres, libérrimos, porque obedecem, porque vislumbram naquilo um bem e, portanto, se sentem dispostos a obedecer. Mas agora, cuidado. E aqui a gente toca num ponto fundamental do exercício da autoridade e que vai ser uma espécie de vacina para um dos piores males do nosso tempo, que é o relativismo. Aquela criaturinha que acaba de nascer, aquele bebezinho que a Andréa postou na maternidade, se a gente pudesse fazer algumas coisas, algumas indagações naquela criaturinha ali, daquele post que a Andréa fez, aquele bebê que acabou de nascer, aquela filha, ou aquele filho, nasce com algumas dúvidas. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem é que vai me ensinar? E essas dúvidas têm uma resposta. E nós, mães e nós, pais, temos o dever de responder. Ou melhor, nossas filhas e os nossos filhos têm direito de ouvir de nós a resposta a essas indagações. Mais com o exemplo da nossa vida do que com palavras, do que com discurso. Então, quando a gente fala que queremos filhos contestadores, ótimo que eles sejam contestadores. Eu detesto os filhos bonzinhos, os filhos tipo cordeirinhos que aceitam tudo. Isso, em geral, não é bom. Que bom que eles contestem, mas que a gente também tenha essa noção de que há uma verdade, de que há um sentido da vida. E eles têm direito de ouvir de nós isso. Não é cada um segue o seu rumo, eu me encontrei por aqui. Lógico, eu me encontrei por aqui, eu me encontrei por ali, e muito que bem. Porém, há um sentido para essa nossa vida, há uma razão para essa nossa existência, e os filhos têm direito de ouvir de nós. E quando a gente fala de autoridade, não tem sentido em falar de autoridade que não seja inspirar as nossas filhas e os nossos filhos para que eles encontrem esse sentido e decidam seguir esse caminho. No fundo, essa é a função da autoridade. Sim, não é a do guarda do trânsito que vai punir, mas é a do bom pastor que vai inspirar, que vai propor com muita delicadeza e que vai orientando os nossos filhos. Então, se me desculpem essa explanação teórica muito longa, mas a gente precisa dar o devido sentido às palavras. E se a gente quer falar de autoridade e obediência na família, entre pais e filhos, a gente precisa dar um verdadeiro conceito de autoridade e um verdadeiro sentido para essa obediência. Sim. E aí entra a questão, né? E aí, dou castigo ou não dou castigo? Gente, eu acho assim, o castigo é uma exceção da exceção. Claro que em alguns casos tem que haver uma consequência. Mas vocês têm que entender um pouquinho que esse castigo tem que ter relação. É mais uma consequência do que um castigo. Tem que ter uma relação direta com o que foi feito. Não adianta ser, tá bom, você não jantou tudo, então amanhã você não vai na festa de aniversário. Opa, peraí, qual é a correlação que existe? Aliás, falando em festa de aniversário, quando surge esse assunto, eu acho que quem é mais punido é o aniversariante do que a criança que não vai na festa. Então, ter essa correlação do que foi feito com o castigo que vai se dar, com a consequência. Eu gosto mais de chamar de consequência que vai ter essa criança por não ter feito aquilo bem feito. E quando a gente fala de criança muito pequenininha, né? Quando a gente fala de 2 aninhos, 3 aninhos, não é errado, é muito bom que a criança queira ser boa porque ela quer agradar o pai e a mãe. Você comenta isso num vídeo, né? Sim, não tem nada de... Não tem nada de errado nisso. Eu acho muito bom, porque no futuro eles vão ter que obedecer a alguém. E eles enxergam no pai e na mãe o amor que eles têm por essa criança, por eles. Então eles querem se comportar bem, eles querem fazer as coisas direito. Quando eles são pequenininhos, que vejam na nossa expressão que aquilo não tá legal, não foi uma coisa boa. Muitas vezes, quando uma criança começa a se comportar desse jeito, a tendência de uma mãe cansada é dizer assim, vou fingir que nem tô vendo.
Vou fingir que nem é meu filho. Não, não é isso. Às vezes um olhar que você olha para a criança com um ar de reprovação, opa, para um pequeno já resolve. É claro que quando eles ficam maiores, eles querem desagradar por desagradar os pais. Isso é normal, isso é natural. Mas enquanto eles são pequenos, não. Que eles deixem eles verem em vocês, que eles queiram agradar mesmo, não tem problema nisso. Não gostei que você fez isso, o seu comportamento não foi bom. Pronto, fecha a cara e não precisa gritar, não precisa bater, apenas informar. Opa, é muito visual para a criança a expressão de uma mãe e de um pai. Muito bem. Olha, eu posso responder uma pergunta aqui que eu Sim. estou me segurando porque é muito interessante. Olha, ela disse o seguinte... eu já ouvi nos seus podcasts que a ordem precisa ser cumprida mesmo que caia o mundo. Falei mesmo isso. Era uma expressão um pouco mais para crianças um pouco menores, mas mais o mundo. Como fazer a ordem ser cumprida quando os filhos estão se recusando a obedecer? E mais ainda, ou seja, nesse contexto que nós vimos tratando da obediência, de interiorizar aquilo, de ver livremente. Então, vou pegar um exemplo bem concreto, para não falar que eu fico muito teórico. Então, sei lá, o Álvaro ou a Tereza, os pequenos, jogaram os brinquedos no chão e falaram, filho, olha, que legal, agora vocês terminaram de brincar, vamos guardar antes de jantar? Né? E aquilo foi como uma ordem. Eu não vou repetir todo o meu podcast, até porque tem 3 podcasts no assunto de família que fala sobre autoridade. Fala como adquirir autoridade, como exercer autoridade. Então não dá pra gente contextualizar isso. Mas eu nunca gostaria de deixar essa pergunta sem resposta. Então, ou seja, foi ordem mesmo. Vamos guardar os brinquedos, porque isso é bom, vocês já brincaram, enfim. Eu falo, não, vou guardar. Tá bom. Então eu pego a criança e falo, olha, as coisas precisam ser guardadas, porque se você deixa isso jogado, vai se perder, quando você procurar você não vai encontrar, as outras pessoas aqui da casa também têm direito de que a casa esteja em ordem, por isso é bom que você vai guardar. Ah, não vou guardar. Então, minha lindinha, vamos vir cá, você precisa guardar por conta disso e disso. E repete a técnica do disco riscado, que vocês podem encontrar também no livro Carinho e Firmeza com os Filhos, a técnica do disco riscado. Mas, ou seja, está claro que aquilo é algo bom, que precisa ser feito, que tem uma dimensão do respeito ao outro e de obedecer ao pai, ainda que até às 11 da noite, vai ter que se guardar. Vamos lá, o papai vai te ajudar, pega o primeiro e vem aqui. Então, nesse sentido que falamos sim, mas também nesse contexto, sim. Tá? Claro, então, e o que não quer dizer também que às vezes uma ordem que a gente deu que era errada, fala, desculpa, eu te falei isso, mas eu estava errado por isso, por aquilo. E agora, talvez, nos filhos maiores, enfim. Então, falei isso sim, e nesse contexto, tá? Então já faço propaganda aí dos 3 podcasts sobre autoridade. Então, como fazer? Técnica do disco riscado, que você vai aprender lá no Carinho e Firmeza com os Filhos. Muito carinho, abaixar, olhar no olho, deixar claro que aquilo que você está falando é sério, porque aquilo é bom para ele, dar bons motivos, mas estar disposto a insistir naquilo até que a criança interiorize e faça aquilo. E isso reforça o sentido da autoridade. Por isso que a gente tem que pensar muito na ordem que a gente vai dar. Porque muitas vezes a gente, principalmente mãe, que acaba ficando mais com os filhos, dá ordem sem parar. Claro que nem vai sempre cumprir nem metade. E aí cai por terra a autoridade e a obediência dessa criança. Então a gente pensa bem a ordem que vai dar. Agora, se a gente tem uma ordem bem dada, então ela vai ter que ser cumprida. Então por isso que eu falo, pensa. Vale a pena? Tá ótimo, é pro bem dele, essa ordem tem que ser dada, não dá mais, ok, então vai ter que ser dada a ordem. Mas nós mães damos ordem o tempo todo, parece quartel-general, né? Ordem aqui, é assim que acaba funcionando. E eu sempre falo que quando a gente acaba criando uma rotina para criança, principalmente as menores, as ordens acabam diminuindo bastante. Porque já se tem, opa, agora é hora disso, ok, tá escrito aqui a hora, nós combinamos junto, não é ordem, é um cumprimento de uma regra da casa. Então fica mais fácil da criança obedecer. Mais uma outra pergunta que me fizeram é sobre adolescente. E aí? E quando a gente fala de adolescente, e como fica será que o castigo funciona para o adolescente? A pergunta era essa. Se a gente estava naquela linha do carinho, sentir-se amado
E dar boas razões é como que vai, conforme mais vão ficando maiores, precisamos continuar com carinho, precisamos ter muita atenção, muito afeto, mas precisa se dar os motivos. E aí o castigo aqui, ele tem muito relacionado. Então, vamos pegar, sei lá, um exemplo, eu não quero estudar. Não vou mais estudar, tá indo mal já tá lá com seus 16, 17 anos, eu tô indo mal, não quero estudar. Falam, olha, não tem problema nenhum. Aliás, eu tenho até dúvidas, estou falando sendo sincero, se daqui 20 ou 30 anos ter ou não um curso superior vai ser muito relevante no mercado de trabalho. Não sei. O fato é que, olha, não quer estudar? Muito bem, não tem problema. Eu me esforço muito para dar o sustento para vocês, para não precisar trabalhar na medida em que estão se dedicando ao estudo. Se não quer se dedicar ao estudo, então precisa de alguma ajuda para uma espécie de jovem aprendiz, para algum trabalho, ou alguma coisa do tipo, porque uma coisa não dá. Continuar te sustentando, pagando um colégio para quem não quer estudar, alguma coisa não está batendo, não está fechando nessa conta. Percebe então que castigo, não é bem castigo, nós gostamos muito de usar a expressão consequências das nossas escolhas e decisões. De certo modo, em casa, a gente também precisa refletir sobre as opções que eles estão fazendo, para extrair também em casa consequências daquelas opções que estejam fazendo em um determinado momento. Então, se damos boas razões e propomos depois as consequências para as opções que eles já estão fazendo. Claro, sempre com prudência, depende de cada situação precisa ser bem pensada. Cada momento da vida de cada filho tem que ser objeto de uma reunião do conselho da família em que nós analisamos fatos, problemas e soluções. Então, na hora que vai falar de castigo, o que vai fazer diante desse comportamento do adolescente precisa ser bem pensado, mas nessa linha de liberdade e responsabilidade. E exercer a autoridade é, de certo modo, refletir sobre essas escolhas que eles estão fazendo e ajudá-los a enxergar, dando razões, indo a fundo em cada uma dessas questões. Olha uma pergunta super legal que chegou agora. Confiscar o celular do adolescente, então, nem pensar? Como não? Pode ter tudo a ver. A vida tem consequências. Ou seja, se estamos falando porque, olha, eu estou te sustentando, te dou um celular porque nós precisamos conversar. Primeiro que a gente reflete antes de dar o celular. A regra aqui em casa para ter celular é necessário? Você precisa? Se não precisa, não tem. Agora, se precisa... Se é necessário, eu vou pegar ônibus, eventualmente eu preciso chamar um Uber. Olha, chegou a hora de dar o celular. Muito bem. Então, já que você precisava desse meio de comunicação, então você tem. E agora, esse meio de comunicação está sendo utilizado para ficar no Instagram, que é onde nós estamos. Na internet, seja lá onde for. Por 18 horas por dia assistindo séries e estudo nada. Não tem consequências. Sim. Eu acho que isso não está sendo bom para você. E como eu tenho um discurso mais ou menos desse tipo, eu tenho um dever grave de te orientar. E se eu sei que eu estou contribuindo para o mal com você, permitindo com que você continue com esse equipamento que está fazendo mal, o meu dever de pai faz com que eu tenha que te tirar um pouco até que você adquira a maturidade para utilizar isso com responsabilidade. Então, eu acho que você vai precisar me trazer isso aqui. Não vou. Faz sim, meu amorzinho. Vai buscar, por favor, agora. Porque eu preciso que você traga isso aqui agora. E também tem regras, então, né? Então, se burlou a regra, perdeu, não tem jeito. Isso é muito claro. Então... Mas assim, mesmo na hora do confisco... O confisco do celular, que pode ser muitas vezes legítimo, e já fizemos isso várias vezes, nessa linha de que a liberdade foi utilizada, não foi bem utilizada, e eu, como pai, quando você tiver o seu, com 24, 25 anos e comprou, reforge a minha atribuição, fazer qualquer opção quanto a isso. Quanto muito pai posso aconselhar se for oportuno. Aqui, eu que dei o celular e quero o seu bem, e se eu percebo que eu estou contribuindo com uma coisa que não está sendo bom para você, a minha missão de pai é falar, me dá isso aqui, por favor, porque eu não posso me contribuir para que isso te cause um mal. Então, desculpa se a gente não se expressou bem, não estamos aqui a dizer também que agora virou farra, agora é só conversar, filhinha, pode... Não é nessa linha. Não é nessa linha.
O que não é bom é sempre aquela educação do Código Penal, ou seja, fazer isso, castigo, fazer aquilo, castigo. Não, precisamos dar boas razões e eles só vão obedecer se fizerem isso livremente, o que não quer dizer que a gente não tenha aqui, tem uma espécie de ajuda externa que ajude a extrair consequências de quando as opções não forem boas, sim, pelo menos enquanto estiverem sujeitos à nossa autoridade. É por isso que às vezes a gente fica muito chateada. Gente, quer dizer, eu fiz tudo errado, então agora eu não tenho mais jeito. Calma, gente, não é assim. Tudo tem solução. Eu digo assim, a gente tem que olhar para a nossa vida, para a vida da nossa família, dos nossos filhos, é daqui para frente. Se eu aprendi isso agora, se agora eu tô querendo mudar, calma, é daqui para frente. O que passou, passou. Pode ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais difícil, e daí? Mas agora eu sei o que é o certo, o que é o errado, eu pensei com meu marido, eu refleti um pouquinho, mas por isso que eu digo, pais têm que ser profissional na educação dos filhos. Então, por isso que a gente tem que ler muito, a gente tem que se informar, a gente tem que ir atrás dos cursos. Não adianta ficar investindo só na profissão, que é uma boa, que é muito bom, isso é muito bom mesmo, mas a nossa família também. Nós temos que investir nesses conhecimentos que que a nossa família pode ser bem melhor, pode ter uma convivência melhor, os nossos filhos pequenos podem ser adultos melhores. Para isso, nós temos que investir tempo e às vezes muita leitura, muito isso, muito aquilo. E depois não tem receita prática, porque sim, a leitura ela pode dar mais ou menos isso que nós estamos tentando fazer aqui, dar um panorama, né, geral. Sim. Ou seja, o que a gente falou basicamente aqui sobre o que é autoridade, o que é obediência, é um jogo entre liberdade e responsabilidade, que os pais são guias que ajudam nesse discernimento do bom uso da liberdade com responsabilidade. Agora, cada situação em concreto dos nossos filhos vai demandar um tipo de ação educativa. Isso envolve o quê? Uma reflexão, uma, sim, conversa entre mãe e pai, para depois desencadear um plano de ação concreto para aquela situação. E erramos muitas vezes. Muitas vezes erramos. Mas eu digo assim, que às vezes a gente erra com a gana de querer acertar, de querer buscar o melhor para eles. Às vezes a gente erra e somos seres humanos e vamos lá e a gente levanta e começa de novo. Então não tenham medo de recomeçar, isso é muito importante. Isso é uma coisa que todo dia eu falo para mim mesmo, vamos lá, hoje mais um dia, ontem não foi bom, hoje vai ser melhor e com certeza eu vou conseguir. Então é assim mesmo, é esse embate que a gente tem de ganhar e perder todos os dias. Mas eu acho que essa live tá ficando longa demais. Já deu os 40 minutos. Vamos encerrar um pouquinho. Sabe que eu queria contar uma novidade para vocês? Eu tenho uma amiga que me ajudou muito e eu criei um e-book agora na época de Natal para a gente trabalhar as virtudes com as crianças pequenas. Então, eu acho que eu vou disponibilizar isso em breve para vocês. A gente está no finalmente e é muito bonitinho, tá com umas figuras muito gostosas da gente aproveitar essa época de Natal para viver bem o presépio com as crianças. E eu vejo que os meus filhos, o Fábio vai muito com eles visitar esses presépios, eles gostam muito da vaquinha, eles gostam de ver a estrela, eles gostam, nossa, o meu pequeno é apaixonado pelo bercinho, onde está o menino Jesus, é onde ele vai nascer. Então, eu vou disponibilizar isso, assim que a gente terminar, eu e essa amiga, a gente está terminando esse e-book, eu vou disponibilizar isso para você. Se quiser receber em primeira mão, entra lá no site www.familiaeeducação.com.br, se inscreve no site que a gente já manda por e-mail para vocês também. Finalmente, na última correção eu tô aqui para dizer que tá muito bonitinho, eu acho que dá para aproveitar muito esse tempo para a gente viver com os pequenos, né? É isso aí, vamos lá. Então, na semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. E foi ótimo estar aqui com vocês. As perguntas que a gente não conseguiu responder, tiveram algumas perguntas, vou responder agora para vocês. Podem mandar de novo, pode mandar direct que a gente sempre responde, tá bom? Obrigada, viu, gente, por acompanhar a gente aqui. Até mais, boa noite.